Minha família me abandonou porque minha irmã me culpa pelo divórcio dela. Anos depois, recebo um e-mail do nada explicando tudo com provas. Então, arruinei a vida dela com isso. Há quase 7 anos, minha família me cortou de suas vidas e me expulsou de casa. Eu, 29 tinha 22 anos na época, e não estava financeiramente estável o suficiente para alugar um apartamento sozinho. E o que aconteceu foi tão repentino que não tive tempo algum para me preparar, mental ou financeiramente. A razão por trás de tudo isso foi minha irmã. Minha irmã, Hannah, 37M, e eu nunca fomos próximos por causa da diferença de idade significativa entre nós. Ela se casou com um namorado, Pete, 39H, depois de 3 anos de relacionamento, quando ela tinha 27, e ficaram casados por 3 anos. Eles se divorciaram 3 anos após o casamento, porque Hannah acusou Pete de ter um caso com uma das minhas amigas. Eu morava com meus pais depois da faculdade, pois tinha começado a trabalhar e queria economizar dinheiro antes de me mudar. Meus pais estavam de acordo com esse arranjo, mas só até minha irmã anunciar o divórcio. Ela simplesmente voltou para casa um dia, chorando histericamente, e anunciou que havia pedido o divórcio porque o marido a traía há 6 meses. E então, ela me jogou debaixo do ônibus por apresentar minha amiga a ele. Minha amiga, Emily, 28M, estava tentando ganhar peso, e como Pete era nutricionista certificado, ele concordou em ajudá-la. Eu tinha sido quem a apresentou a ele, e aparentemente, ela era com quem Pete estava traindo minha irmã. Fiquei chocado com o que estava acontecendo porque, embora Emily e eu não fôssemos próximos, eu sabia que ela era uma boa pessoa e nunca ficaria com um homem casado. Além disso, traição era algo completamente fora do caráter de Pete também. Ele era completamente apaixonado por Hannah e só tinha coisas boas a dizer sobre ela, então achei incrivelmente difícil acreditar que ele a tivesse traído. Eu tinha minhas dúvidas, mas meus pais acreditaram nela instantaneamente, e nem questionaram nada, apesar do fato de ela nunca ter tido qualquer prova da traição. Eles simplesmente aceitaram a palavra dela. Mas não vou condená-los por isso, pois escolheriam a própria filha em vez do genro, independentemente de quem estivesse certo. O que eu não entendi foi porque eles prontamente me expulsaram só porque Hannah disse. Ela simplesmente invadiu a casa um dia, fez um escândalo e, de alguma forma, convenceu meus pais a me expulsarem simplesmente porque eu tinha sido quem apresentou Emily a Pete. Ela me acusou de arruinar o casamento dela, e meus pais concordaram com ela, por alguma razão. Fiquei arrasado e tentei impedir meus pais. Mas eles não estavam nada dispostos a me ouvir, e disseram que, se eu não os deixasse em paz, me expulsariam à força. Em um único dia, perdi minha família e minha casa, e não tinha absolutamente nenhuma ideia de para onde ir. Eu literalmente chorei na calçada com todas as minhas coisas por cerca de 1 hora, até conseguir me recompor, e fui para a casa de um amigo passar a noite. Tentei contatá-los todos os dias nos dias seguintes, mas não tive sorte. Meu amigo foi gentil o suficiente em me deixar morar na casa dele até eu conseguir encontrar um apartamento. Infelizmente, meus pais basicamente haviam decidido que eu estava errado, e que era o responsável pelo divórcio. Minha mãe e meu pai realmente me disseram que estavam enojados com o que eu tinha feito antes de me expulsar, o que nem fazia sentido, porque não era como se eu fosse com quem Pete tinha traído. Eles bloquearam meu número, então eu não conseguia contatá-los de jeito nenhum, e quando tentei visitá-los, minha mãe ameaçou chamar a polícia se eu não fosse embora. Então, depois disso, finalmente, percebi que eles estavam falando sério e realmente me culpavam por tudo o que acontecera. Não acho que tinha motivo para me surpreender, já que minha irmã sempre foi a filha favorita. Meus pais nunca planejaram realmente ter um segundo filho, então acabei sempre sendo deixado de lado e, embora não me importasse muito com isso enquanto crescia, não sabia que isso levaria a algo tão grande. Pensando nisso agora, acho que deveria ter previsto, mas honestamente, não acho que alguém no meu lugar poderia ter previsto algo assim. De qualquer forma, até tentei entender as coisas por conta própria para fazer sentido durante as próximas semanas, já que Hannah e meus pais praticamente me cortaram completamente, e eu não tinha como chegar até eles. Também não pude falar com Pete porque ele me bloqueou, o que não fazia sentido para mim. Também não consegui encontrá-lo porque tanto Hannah quanto Pete haviam deixado a casa onde moravam e,
foram morar com seus respectivos pais. Então, eu não tinha como chegar a ninguém envolvido. Por isso recorri ao meu último recurso para chegar à verdade. Emily. Como eu disse, Emily e eu não éramos realmente próximos, mas eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Então combinei de encontrá-la um dia e expliquei a situação. Perguntei se o que Hannah tinha dito sobre o caso era verdade, e ela negou veementemente. E eu acreditei nela, para ser honesto. Emily me disse que só tinha encontrado Pete algumas vezes, e apenas em contexto profissional, então absolutamente nada estava acontecendo entre eles, e ela não fazia ideia do porquê Hannah diria algo tão horrível sobre ela. Ela até me disse que tinha um namorado sério há alguns anos, e planejava se casar em alguns meses também. Ela até me mostrou fotos, e o que ela me contou foi muito mais convincente do que qualquer coisa que Hannah tivesse dito. Eu não tinha provas, mas de alguma forma só sabia que Hannah estava mentindo sobre a verdadeira razão do divórcio. Mas como não tinha provas, não poderia voltar para minha família, e certamente não poderia voltar sem elas. Naquela época, estava bastante desesperado para voltar a viver com minha família porque sentia muita falta deles, apesar do que me fizeram. Com o tempo, no entanto, consegui superar e seguir em frente com minha vida. Consegui encontrar um lugar, e fiz do meu trabalho o propósito da minha vida, para ter algo com que me distrair. E também tinha que pagar as contas, então era uma forma melhor de lidar do que apenas ficar sentado e deprimido, já que não tinha outra opção. Estava sofrendo muito, mas sabia que tinha que continuar de alguma forma, com ou sem o apoio da minha família. Os anos se passaram e agora estou muito melhor na vida. Mudei do meu pequeno apartamento para um muito maior, e até nocei com minha namorada de 2 anos há cerca de uma semana. E nossa postagem de noivado foi o que acabou sendo um ponto de virada para mim, porque apenas alguns dias depois daquela postagem, recebi um e-mail literalmente do nada que não apenas explicou toda a história do divórcio de Hannah, e me deu todas as respostas que precisava, mas também tinha provas anexadas. Minha noiva Liza, 30M, geralmente só nos postava no Instagram, mas as fotos do nosso noivado apareceram também no feed do Facebook dela, onde ela tem um público mais amplo. Era uma postagem pública também, e muitas pessoas a viram, incluindo meu ex-cunhado, Pete. Ele era alguém que minha noiva conheceu em um seminário alguns anos atrás, já que ela é médica, e acabou adicionando-o no Facebook, e foi assim que ele me encontrou. O mundo é realmente pequeno, e pela primeira vez fiquei feliz com isso. Ele entrou em contato comigo alguns dias depois de postarmos, mas em vez de me enviar uma mensagem nas redes sociais, decidiu me enviar um e-mail anônimo. Ele explicou depois que fez isso para não se sentir estranho com o que estava fazendo, já que fazia vários anos desde o divórcio, e ele não queria parecer um perdedor rancoroso que ainda não conseguiu superar o que aconteceu. Além disso, ele tinha sido quem me bloqueou em primeiro lugar. Então se sentiu estranho e constrangido em entrar em contato comigo sobre algo que aconteceu tantos anos atrás. Quanto ao conteúdo do e-mail que recebi, tinha a história completa e as provas do que aconteceu 7 anos atrás, e não conseguia acreditar no que via quando examinei. Aparentemente, minha irmã é que estava traindo Pete, e não o contrário, como ela vinha nos dizendo há tanto tempo. Não só isso era uma grande mentira, mas ainda mais interessante era o fato de que ela estava traindo Pete com um amigo meu, assim como ela o acusou. Meu amigo Frank, 28H, era caixa no supermercado perto da casa da Hannah naquela época, e eu nunca teria feito a conexão sozinho, pois literalmente nunca os vi juntos. Acho que eles mantiveram bem escondido, mas não o suficiente para Pete não descobrir. E quando Hannah foi confrontada, ela disse a Pete que tudo era minha culpa, porque eu tinha sido quem a apresentou a Frank, e até lhe contou sobre como ele precisava da ajuda dela, já que era um aspirante a cantor, e ela era uma cantora muito boa. Ela concordou em ajudá-lo, e bum, eles se apaixonaram sem perceber. Ela até disse que eu estava envolvido e os havia ajudado a manter as coisas escondidas por tanto tempo. Obviamente, tudo isso era uma mentira completa, e eu nem sabia que Frank e Hannah tinham algo. Ele ficou furioso quando descobriu e acabou bloqueando minha família inteira, o que ele admite agora que foi meio estúpido da parte dele. Mas ele estava tão bravo que não pensou muito em suas ações. Claro, ele me contou tudo isso pessoalmente, já que o e-mail em si era para ser o mais impessoal possível, pois ele não queria que fosse rastreado até ele. Mas eu descobri. As provas que ele anexou eram várias capturas de tela de e-mails entre minha irmã e Frank,
onde eles discutiam como era fácil enganar Pete e estavam cheios de confissões de amor e planos sobre onde iriam se encontrar. Não havia como ela negar qualquer coisa disso, porque ela até assinava os e-mails com seu nome do meio que poucas pessoas conhecem. Eu a tinha com a corda no pescoço. Descobri que deve ter sido Pete quem me enviou este e-mail depois de examinar os amigos do Facebook da Liza, porque meu instinto me disse que isso definitivamente tinha algo a ver com as redes sociais, e quando finalmente consegui encontrar Pete na lista dela, entrei em contato com ele. Decidimos nos encontrar há alguns dias, e ele me contou que descobriu sobre o que Hannah contou à sua família através da Emily, que o encontrou alguns anos atrás. Eu tinha pedido a ela para manter minha versão da história em segredo, e estava me culpando por isso quando percebi que, se não tivesse dito isso, ela provavelmente teria contado a Pete, e eu poderia ter provado minha inocência há muito tempo. De qualquer forma, eles se encontraram alguns anos atrás, e ela acabou perguntando a ele sobre o divórcio. Então, começaram a conversar, e finalmente, ele também soube o que Hannah nos contou. Ele confessou que queria falar comigo sobre isso e me contar a verdade, mas não o fez porque se sentiu constrangido. Juro, se Pete não fosse tão facilmente envergonhado, minha vida teria sido muito mais fácil de lidar. Eu o perdoei, no entanto, porque precisava de sua ajuda para destruir completamente minha irmã, e sabia que ele também apoiaria. Hannah definitivamente mentiu para meus pais para ter apoio financeiro durante o divórcio e ainda me jogou debaixo do ônibus por precaução, porque sabia que uma conversa com Emily e eu saberia a verdade. Não conseguia entender como alguém, especialmente alguém aparentado a mim, poderia ser tão egoísta. Tenho certeza de que ela nunca se preocupou em corrigir a história. E meus pais simplesmente engoliram todas as mentiras que ela alimentou durante o divórcio. Ela sabia que, se a verdade sobre ela ser a traidora fosse revelada a nossos pais, ela estaria em apuros e não poderia arriscar. Bem, que pena. Mas finalmente tudo veio à tona agora. E eu ia usá-lo para arruinar a vida dela, assim como ela arruinou a minha todos aqueles anos atrás. Não sabia se minha família ainda morava na mesma casa, já que não os visitava há 7 anos, mas, por sorte, eles não tinham se mudado. Confirmei com um vizinho antigo antes de aparecer e fiquei feliz em saber que Hannah ainda morava com eles também. Isso não me surpreendeu muito porque Hannah sempre foi uma preguiçosa e odiava fazer qualquer trabalho sozinha. Então, se tivesse a opção de morar com os pais idosos e fazê-los fazer todas as tarefas domésticas por ela, ela certamente faria isso. De qualquer forma, 2 dias atrás, Pete e eu simplesmente aparecemos sem aviso na casa deles. Minha mãe abriu a porta e mal demos tempo para ela processar o que estava acontecendo antes de entrarmos. Meu pai e Hannah também estavam na sala de estar, e éramos uma família feliz novamente, mas não por muito tempo, já que suas expressões se transformaram assim que entramos. Meu pai começou a nos ameaçar imediatamente e disse que chamaria a polícia se não saíssemos da casa dele. E eu respondi na hora, dizendo que ele estava livre para fazer o que quisesse, mas só depois de ler os documentos que íamos mostrar a eles. Meus pais pareciam incrivelmente confusos, mas Hannah parecia que ia vomitar e se desculpou para ir ao quarto. Pensei que ela estava tentando escapar, mas não adiantaria de qualquer maneira. Pete mostrou os documentos do divórcio e as capturas de tela dos e-mails de Hannah e Frank, enquanto eu explicava a história real. Pete também contou aos meus pais como Hannah teve que desistir da herança de família, o anel de diamante da minha avó, no acordo, porque não podia pagar a ele o dinheiro, já que é professora do ensino médio, então teve que vender o anel. Meus pais já estavam horrorizados com o que contamos, e isso foi apenas a cereja do bolo. Assistimos ao drama se desenrolar quando meu pai exigiu uma explicação de Hannah por tudo o que aconteceu. E quando ela ainda tentou mentir e encobrir a verdade, apesar de todas as evidências contra ela, meu pai prontamente a expulsou. Ele arrumou as coisas dela e entregou as malas, depois nos disse para sair da casa dele. Não precisei que dissessem 2 vezes e saí com Pete, enquanto minha irmã implorava e suplicava aos meus pais para deixá-la voltar. Assim como eu fiz, todos aqueles anos atrás. E isso foi o karma em sua melhor forma, e não poderia estar mais feliz. Já se passaram alguns dias desde então, e minha irmã apareceu no meu lugar algumas horas atrás, exigindo que eu acertasse as coisas com meus pais imediatamente.
Nem sei como ela me encontrou. Mas disse a ela que não devia mais nada a ela. Ela arruinou minha vida uma vez. Então retribuí o favor. E agora estamos quites. Acho que ela realmente não tinha mais orgulho, porque assim que disse isso, ela começou a chorar e me acusar de ser um monstro. Não me importei muito com o drama dela e fechei a porta enquanto ela continuava a chorar sem parar. Simplesmente coloquei meus fones de ouvido e ouvi música enquanto Lisa, minha noiva, trabalhava em seu escritório, para nenhum de nós ser perturbado. Depois de um tempo, Hannah finalmente nos deixou em paz, mas deixou uma mensagem com uma caneta em minha porta para me lembrar que eu não era nada além de um monstro vingativo. Não vejo nada de errado no que fiz, francamente, e não sinto o menor arrependimento, mas Hannah parece bastante convencida de que sou o vilão aqui, de alguma forma. Apenas fiz a ela o que ela me fez vários anos atrás, exceto que eu disse a verdade, enquanto ela não fez nada além de mentir e me jogar debaixo do ônibus. Então, o que vocês acham? Sou o babaca por arruinar a vida da minha irmã e fazê-la ser expulsa 7 anos depois de ela me acusar de causar seu divórcio? Atualização 1. Então, Hannah ainda está me incomodando, embora já tenha passado uma semana inteira desde que ela foi expulsa. Tive que ameaçá-la com a polícia quando ela me ligou pela 14ª vez hoje, e só então ela parou. Nem sei como ela conseguiu encontrar meu número de telefone e endereço, mas estou menos interessado nisso agora. Hannah está tentando fazer com que eu sinta simpatia por ela, porque acho que o salário de professora não é suficiente para ela viver. Mas não acho que isso seja verdade. E ela só está chateada porque tem que procurar um lugar e pagar seu próprio aluguel, eletricidade e mantimentos agora que nossos pais a expulsaram. Então, não sinto muita pena dela. E caso vocês estejam se perguntando, sim, bloqueei o número dela várias vezes, mas acho que ela está fazendo com que seus amigos me adicionem a chamadas em conferência, então não adianta. Quanto aos meus pais, eles são tão ruins quanto, se não piores, do que Hannah. Eles me encontraram no Facebook e viram a postagem sobre meu noivado também. Então agora, eles querem fazer parte da minha vida mais uma vez, e até se ofereceram para meu casamento. Eles ainda não se desculparam, mas, por alguma razão, esperam que eu simplesmente os convide para meu casamento, que supostamente é um dia muito importante para mim. Não entendo onde essas pessoas encontram a coragem de dizer coisas assim, mas pelo menos não estou respondendo a nada. Liza e eu nos divertimos muito lendo suas mensagens, porque realmente não há como eles estarem falando sério agora. É tudo muito triste para eles. Atualização 2. Hannah apareceu na minha casa novamente depois que ameacei denunciá-la por assédio ontem. Eu estava prestes a sair para o trabalho, mas ela me impediu, se jogando no capô do meu carro e se recusando a sair até que eu falasse com ela. Foi muito exasperante, e acabei realmente chamando a polícia desta vez. Eles a levaram enquanto ela gritava e chorava e tentava ao máximo me mostrar como o vilão aqui, mas infelizmente, ninguém estava comprando o ato de garota triste. Levou algum tempo para registrar uma queixa contra ela, mas assim que o fiz, fui para o trabalho, porque não queria deixar esse pequeno incidente arruinar meu dia. Tinha certeza de que meus pais pagariam a fiança dela de qualquer maneira, já que ela era a favorita, e acertei. Meus pais, depois de pagarem a fiança, me enviaram uma longa mensagem sobre como eu estava sendo muito duro com eles por um erro honesto que cometeram há quase uma década. Foi hilário porque nada do que minha irmã e meus pais me fizeram foi honesto, ou mesmo um erro. Eles sabiam o que estavam fazendo e definitivamente estavam cientes de quão cruéis eram. Mas isso não os impediu de me jogar na rua, apesar de saberem que eu não tinha outro lugar para ir. Então, agora que posso fazer o mesmo com eles, não vejo razão para ser perdoador e gentil. Enviei uma mensagem de volta aos meus pais, dizendo que perderam qualquer direito de me dizer o que posso ou não fazer há 7 anos atrás. Então era melhor pararem de se iludir. Ainda não os bloqueei, pois não tive tempo de verificar minhas mensagens, mas em breve o farei. Espero que então eu me livre dessa família inteira para sempre. Atualização 3. Acabei de chegar em casa do trabalho e verifiquei minhas redes sociais, só para ver que meus pais haviam me enviado outra longa mensagem. Liza e eu a lemos juntos, e juro, esta foi a coisa mais engraçada que já li.
Acho que os coitados nem sabem que não estou mais magoado com nada que eles digam ou façam, só estou rindo de como são iludidos e patéticos. Aparentemente, eles ainda acreditam que somos família, e me disseram que receberam Hannah de volta e decidiram que ambos os filhos merecem uma segunda chance. Como se eu alguma vez tivesse estado errado. Então, enquanto recebiam minha irmã de volta, também esperavam que eu e Liza fôssemos à casa deles, em breve para jantar, para que pudéssemos resolver nossas diferenças de maneira civilizada antes do casamento. Muita ousadia deles presumirem que eu sequer os queria no meu casamento em primeiro lugar. Rimos muito com a mensagem estúpida deles, e depois disso, respondi dizendo que não estava nem um pouco interessado em qualquer coisa para a qual nos haviam convidado, e estava perfeitamente bem vivendo longe deles, como vivi nos últimos 7 anos. Eles me mostraram que eu estava melhor sem eles, e sempre serei grato por isso. Não precisava mais deles, e também não queria seu tão chamado perdão para que pudessem continuar pacificamente a brincar de família feliz com minha irmã, como vinham fazendo até agora. Com essa última mensagem, bloqueei-os de uma vez por todas, porque nem queria mais as risadas. Eu tinha acabado. Tinha saído. Tenho certeza de que tentarão entrar em contato comigo de uma forma ou de outra em breve. Mas que pena para eles. Não vou mais aceitar. Liza é a única família que preciso agora. E estou feliz só com ela. Meus pais e minha irmã, infelizmente, nunca conseguiram ver além de si mesmos. E duvido muito que jamais consigam, então, da próxima vez que entrarem em contato comigo, também estarão falando com meu advogado. E isso é uma promessa. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.